Na verdade, aconteceu sexta-feira, mas eu acabei trazendo à tona ontem, em pleno domingo, porque foi quando chegou a informação, não daria para segurar para hoje, mas aqui eu venho com todos os detalhes. Que foi o pedido de demissão de Márcia Fu para o SBT. Ela protocolou esse pedido de demissão na última sexta-feira, Sônia. E pegou todo mundo de surpresa, porque a Márcia, ela, artisticamente falando, foi uma aposta do SBT, né? Ela tinha passado lá pela Fazenda no ano passado, cativou o Brasil inteiro, né? Com aquele jeito despojado dela. Teve muita gente que gostou, teve muita gente que não gostou. A Sônia não gostou. Mesmo. Mas aí depois, quando ela ganhou toda essa popularidade, ela ganhou muita fama na rede social, o SBT falou assim, vamos apostar na Márcia Fu. E colocou ela para ser a repórter do Povão, ali no Tá Na Hora. Quando chega sexta-feira, ela manda mensagem, né, para a direção do programa e também para a direção da emissora, falando, né, manifestando o desejo dela de não continuar mais por lá, né? E aí eu fui apurar os bastidores disso, né, Sônia? Porque muita coisa se ventilou aí na boca pequena, porque ela participou de uma live com o Lucas Selfie lá no canal do YouTube da Record. Muita gente falando assim, epa, será que a Márcia vai para a Record? Gente, calma, a Márcia estava contratada tanto do SBT quanto da Record antes mesmo daquela live acontecer, porque a Márcia lançou o canal dela no YouTube recentemente. Sim. E esse canal é administrado pela Record. Então, teve a liberação do SBT, não teve nenhum problema. Acontece que o canal da Márcia Fu tem dado tão certo que ela optou por investir mais, e isso é a versão oficial, tá? Bom, né? Que ela optou Que por eu não investir acredito. mais aí no canal do YouTube dela, e ela tá aberta também aí a novas possibilidades. Porém, Sônia, eu sempre vou atrás daquela informação que vai além do protocolar, né? Quando me falaram que a Márcia Fu estava saindo do SBT para investir no YouTube, olha, jogando muito a real. Que apresentador troca hoje em dia uma grande emissora para apostar única e exclusivamente na internet? A gente conta nos dedos as pessoas que fazem isso, né? E no caso da Márcia Fu, que está construindo a trajetória dela, eu falei, tem caroço nesse angu. E realmente tinha, Sônia. A Márcia, segundo as minhas fontes falaram, ela ficou muito chateada com aquele episódio da internação dela. Como foi o tratamento que foi dado na ocasião da internação. Como vocês sabem, ela passou mal. Foi numa sexta-feira, acredito também, que ela passou mal. E ela não foi trabalhar. E foi noticiado lá no Tá Na Hora, que é o programa onde ela era repórter, que ela havia sido encontrada desacordada em casa. O problema é que isso não aconteceu. Isso foi falado ao vivo. E ela não estava desacordada. E para piorar, o filho dela estava assistindo ao programa no momento em que foi noticiado que ela foi encontrada em casa desacordada. E é um garoto pequeno. E ele tinha recebido informação antes da própria Márcia Fu que ela só estava indo para o hospital, que ela não estava bem. Isso deixou ela muito chateada. A equipe dela depois teve que entrar ao vivo no mesmo dia no programa e tudo mais para desmentir esse mal entendido. A Márcia teve que dar uma administrada ali na casa dela, né, com o filho que ficou desesperado. Só que aí outras coisas foram acontecendo e ela foi percebendo que o clima já não estava tão, assim, 100% como foi no momento da chegada. Uma das coisas que chateou a Márcia Fu é que nesses 6 meses que ela ficou lá no SBT, ela não teve um contrato assinado. E aí eu fiquei pensando, caramba, isso é normal? O SBT está fazendo isso com alguns nomes ali do elenco, tá, gente? Nem todo mundo que está no ar tem o contrato fixo. E a Márcia Fu era esse caso, era meio que uma profissional freelancer, digamos assim. Só que ela era tida como funcionária. Outra coisa que chateou ela é que ela não tinha uma vaga no estacionamento. Ela não queria uma vaga com o nome dela no chão, não. Não, ela só queria um lugar determinado onde ela pudesse chegar, parar o carro dela e não ficar circulando ali no pátio do SBT procurando uma vaga, até porque o pátio é muito grande. Outros detalhes, mais nos bastidores, também ficaram chateando a Márcia, como, por exemplo, subaproveitamento em algumas pautas e por aí vai. E aí, Sônia, sabe quando vai pegando um pouquinho daqui, um pouquinho daqui, outro ali e tudo mais? Botou tudo num grande pacote e a Márcia falou, bom, acho que antes que azede a relação, antes que eu fique mais chateada ou antes que alguém perceba, né, que não tá 100% para ninguém, vou tirar meu cavalinho da chuva. E foi isso que ela fez. Eu cheguei a publicar a matéria lá na minha coluna na Contigo e a Márcia veio nas redes sociais dando uma outra versão, falando simplesmente, não coloquem palavras na minha boca, mas eu vou manter
tudo isso que eu tô falando, tá? E a Márcia acabou confirmando logo na sequência que de fato pediu as contas do SBT.